Olá, eu sou a Milena Aquino e este é o canal Milena Aquino. Parabéns por ter apertado o play desse vídeo. Estou aqui hoje em 2025 e eu sei que você pode me ver em qualquer época, mas essa playlist é a playlist Resenha Criativa de 2025. E neste vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro A Morte de Ivan Ilyich, de Lev Tolstói. Aqui eu falo para você quarentão, quarentona, que tem o desejo de criar o hábito da leitura e desenvolver sua vida espiritual a partir dos livros. Isso mesmo que você ouviu. Se você tem interesse nisso, aperta o sininho aí, ó, e se inscreve para mais vídeos de resenhas que podem abrir o seu olho para o mundo espiritual, se você ainda não abriu, ou fortalecer a sua vida espiritual. Eu trabalho em 4 passos simples para explicar uma resenha para você. Então eu tenho, neste livro de ficção, tenho a mensagem central e frases que comprovam essa mensagem central. Eu tenho alguns sentimentos que eu captei do livro e falo para você que senti. E eu tenho a contação das minhas experiências a partir dessa leitura. Também te mostro aqui imagens que viram metáfora. E por último, que é o 4º passo, eu falo o quê? Daquela hora na leitura onde eu contemplei o Evangelho, onde eu contemplei Cristo. Vem comigo? Sério, quando a gente olha para esse livro aqui, a gente na capa já, a gente vê tristeza, ódio, amargura, alguma coisa assim? Não, né? A gente vê uma leveza aí, mesmo que na capa tem escrita a palavra morte. A mensagem central desse livro é sobre morte, mas não só sobre o evento morte, mas como devemos chegar até esta hora que todos nós chegaremos. E é muito interessante porque o livro começa de trás para frente. O livro conta a história de um homem chamado Ivan, que é o Ivan Ilyich, e já começa com a morte dele. No primeiro capítulo, a gente tem a cena da esposa de Ivan Ilyich conversando com um dos amigos do Ivan, que foi a sua cerimônia de exéquias. E neste momento, gente, neste momento, a esposa dele pergunta para o colega dele sobre o dinheiro. O personagem do Ivan Ilyich está lá na cena, mas ele já está morto. O livro ao todo tem 12 capítulos distribuídos. E o primeiro eu já falei, né? Não vou falar todos aqui em detalhe, mas eu vou te contar que eu vivi uma experiência de como se eu estivesse na montanha russa, sabe? Os sentimentos que eu sentia, eles subiam e desciam, variavam de capítulo a capítulo. Tinha uma hora que eu sentia raiva, tinha uma hora que eu sentia dor, tinha uma hora que eu sentia tristeza, tinha hora que eu sentia paz, tinha hora que eu sentia alegria. O livro de ficção é isso, gente. Ele vai nos colocando numa cena e a gente começa a visualizar essas experiências e vive como se fosse um daqueles personagens e sente essas experiências. Eu acredito que a escrita de Tolstói nos permite isso de uma forma tão espetacular que faz a gente criar uma mudança na nossa vida. Então, o Ivan Ilyich, nesses 12 capítulos, ele é apresentado como alguém que não está muito aberto ou pensando na vida espiritual. Pelo contrário, ele é apresentado como quem pensa muito no material. Desde quando ele era solteiro, quando ele ficou no processo de casamento com a sua esposa, no casamento, na criação dos seus filhos. E só quando ele se encontrou diante da doença é que ele começa a abrir os olhos. Os seus olhos espirituais nunca tinham sido abertos. Ele só pensava em dinheiro, ele só pensava em andar com uma mulher na rua para mostrá-la, ele só pensava
e receber visitas para mostrar a sua casa, os seus bens. E ele era totalmente distante do mundo espiritual no decorrer do texto ou das coisas imateriais. Ele era muito focado no material. Então você vai vendo esse personagem assim, e os círculos em volta dele também, como é o caso da sua família. O texto fala de apenas um filho que era diferente, mas todos os outros estavam também, como ele, apegados a coisas materiais. Então o livro apresenta para a gente a vida de um juiz que era filho, pai, esposo e que buscava sempre a aprovação dos outros e se portava de uma forma exterior muito pomposa e queria manter isso. Mas chegou uma doença e a vida dele mudou. E aí Tolstói vai trabalhando. Durante esse trabalhar de Tolstói, gente, é sério, eu senti muita coisa. Mas no meio dos capítulos tem um capítulo muito interessante de ler e que é o capítulo que eu me senti muito esperançosa em Cupais. É o capítulo onde ele encontra um criado, o Gerazim. Porque os filhos deles não se importam em cuidar dele, a esposa também não, mas o criado cuida. E Gerazim está impecável, o texto diz, de branco, cuidando dele. E Ivan Ilyich fica chocado ao perceber como Gerazim faz aquele cuidado com ele, aquele asseio, a limpeza do quarto de uma forma tão leve e os outros fazem de um jeito tão desagradável. Uma vez ele perguntou assim, mais ou menos assim: por que você faz isso a mim? Aí Gerazim respondeu a ele: na esperança de alguém também fazer isso por mim um dia. Ele pegava xixi, cocô de Ivan Ilyich, um serviço assim, né, que os outros demonstravam nojo, ele não. Pelo texto, você vê que ele está lá, impecavelmente vestido, asseado, fazendo tudo. Ele chegava ao ponto de pegar os pés de Ivan Ilyich e levantar, porque essa era a posição que ele mais se sentia melhor. Ivan Ilyich só queria um abraço, só queria alguém para conversar. E aí, quem dava? Gerazim. Gerazim era esse consolo. Essa parte que mais me toca do texto está no capítulo 7. E é neste lugar que a experiência de abrir o olho para o imaterial começa a acontecer. É nessa altura do livro. Esse momento é o clímax que é onde tudo começa a mudar. Ivan Ilyich via que as pessoas, e ele mesmo só focava em aparências, mas Gerazim não, mudou. E ele, mudou junto, porque Gerazim começou a ver outra coisa, que não era o material. O livro, gente, também é repleto de imagens fortes e metáforas fortes, né, que a gente precisa olhar. No primeiro capítulo eu já destaco uma imagem que é sempre descrita, que o amigo de Ivan Ilyich fazia o sinal da cruz, se curvava para fazer o sinal da cruz. Isso está sempre aparecendo. O isolamento de Ivan Ilyich no quarto e na cama também são metáforas para mim de solidão. O homem que vivia em festas supostamente alegre com a sua família estava agora destinado, por causa da sua doença, ao quarto e à solidão. Ele deixou de dormir com a esposa, foi dormir sozinho. Recebia as visitas de médicos só lá naquele quarto e de Gerazim. Não aguentava ficar com os familiares dele em volta. Este lugar, esse quartinho, me remete à solidão. Mas, gente, tem outra imagem que é espetacular, que é a cena quase já no final do livro, que é de um dos filhos de Ivan Ilyich. Aquele que nunca tinha um quê de nojo do pai. Ele aparece e beija Ivan Ilyich do jeito que ele tá. E Ivan Ilyich sente
Eu sinto ao ler essas cenas uma paz nesse contato dessa criança com Ivan ali, já quase caminhando para o final do livro. Ai, gente, e aí eu paro e digo para vocês, eu consigo ver a mensagem do Evangelho em todos os 12 capítulos. Precisamente no capítulo 7 e no capítulo 12. Na figura de Gerazim e na figura desse filho. Acompanhe aqui comigo. Gerazim é aquele que representa Cristo porque ele não se importa com a sujeira. Ele se aproxima de nós. E Gerazim fez isso com Ivan. Deu uma chance para ele. E os olhos espirituais deles foram abrindo e ele começou a ver o que era imaterial. Jesus Cristo chega até nós assim, não importa a nossa sujeira, ele chega. E usa alguém, um fato, alguma coisa para abrir nossos olhos espirituais também. E no final do livro, esse filho aparece como Jesus. Como Jesus. Sim, Jesus, eu vejo nessa criança diferente de como eu vejo em Gerazim. Gerazim é um Jesus maduro já. Lá é um Jesus criança que faz de tudo para chegar até o seu pai, contornando todos os obstáculos. Essa criança chega em Ivan Ilitch e é Jesus também chegando até nós para nos dar paz. Onde quer que a gente esteja, é Jesus. Sabe, gente, nesse livro aqui fala um pouco da vida de Tolstói. Antes de ler toda a história, eu li todos os anexos e é falado aqui que Tolstói tinha 13 filhos e no final da sua vida, quase no final da sua vida, ele sai de casa e vai andar sozinho. Mas antes de fazer isso, e no percurso ele morre, mas antes de fazer isso, ele tinha feito uma reviravolta na sua vida literária. Teve um momento que ele abriu os olhos deles foram abertos e ele começou a escrever diferente. Eu só estou repetindo o que o texto diz nos anexos, que ele escrevia de um jeito num período da vida e começou a escrever de outro jeito num período da vida. E eu começo a pensar, e segundo os anexos, esse livro é a marca dessa mudança. E eu fico pensando, será que ele começou a encontrar Cristo? O texto diz que ele tinha crises existenciais. E aí eu te pergunto, será que ele começou a encontrar Cristo? Eu acredito que sim, e essa imagem de Ivan Ilitch, esses percursos dessa narrativa do capítulo 1 até o capítulo 12, me mostra esse homem encontrando Cristo. Esse livro aqui é sobre morte, gente? É sobre morte, mas é como viver prestando atenção no que é mais importante para quando a morte chegar e não deixar para os últimos minutos. É sobre isso que esse livro é. Eu diria que esse livro não é apenas sobre morrer. É sobre como acordar para a vida. É sobre como se deixar ser tocado por Cristo para vivermos a vida, para quando a morte chegar, nós já estarmos com Ele. Bem, eu quero saber agora de você. Você que ainda não viu, você que não leu A Morte de Ivan Ilitch, veio conferir essa resenha. Você imaginava ver Cristo nessa obra? Coloca aí nos comentários. Vou ler para ver Cristo, Milena. Vou ler para encontrar Cristo. Gente, é sério, deixei para o final essa parte. Tem um detalhe no texto que me lembra um texto do Velho Testamento. Na morte de Ivan Ilitch, me lembrou muito a morte de um rei muito famoso no Velho Testamento. Então, se você ainda vai ler, eu te dou um conselho. Pensa nessa parte. Pensa nessa parte. Se você conhece a Bíblia, é o rei Ezequias, que também teve um processo de morte revelado na Bíblia. E aí me pareceu muito com a história de Ivan Ilitch, no finalzinho, na oração e tal. Essa foi a minha resenha. E se você nunca imaginou ler para
encontrar coisas espirituais, a vida espiritual, para tratar o seu eu espiritual, eu quero te fazer um convite especial. Meu clube de leitura, onde a gente foca nisso, em ler para resolver os nossos problemas, encontrando sempre Cristo, revelação do Evangelho. Se inscreve, tem um link abaixo onde você pode entrar no meu clube de leitura e começar a fazer isso a partir de hoje. Sabe por quê? Leitura é um hábito físico que reverbera no mundo espiritual. Fique bem, eu tô bem. Até o próximo vídeo de resenha desse canal. Tchau.